papel dos biólogos na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, a década da ONU, a década do oceano, o papel é fundamental. Claro, como todo cidadão, obviamente, a gente tem um papel nessa discussão e nessa promoção de uma transformação para um oceano saudável, limpo, resiliente, produtivo. Mas os biólogos têm um papel adicional em função da potencialidade de estudos direcionados a uma gama infindável de aspectos relacionados ao ambiente marinho, que vai desde, por exemplo, o estudo dos organismos e dos ecossistemas marinhos e as suas tendências ao longo do tempo, considerando as ameaças que intensificam essas pressões sobre esses ambientes, considerando ameaças tanto locais quanto globais, mas também num caminho do desenvolvimento de novas abordagens, inclusive econômicas, que possam explorar apropriadamente e de uma forma sustentável a biodiversidade, como a biotecnologia marinha. A década do oceano traz diversos desafios para a humanidade, para o Brasil e para os diferentes profissionais que têm interação com essa temática. Dentro do conceito mais abrangente de ciência oceânica, um grande desafio que temos pela frente é integrar uma visão de sistemas naturais com o sistema social, dentro do que a gente chama de sistema socioecológico, e pensar, entender e vislumbrar caminhos para a sustentabilidade do oceano, considerando o seu funcionamento de uma forma mais abrangente, considerando os processos, os fluxos de matéria, de energia, e com base nesse entendimento, o segundo desafio, que é muito próximo a esse diálogo tão importante que a gente precisa estabelecer e fortalecer com a sociedade, é a promoção do que a gente chama de cultura oceânica, que é a comunicação de todos esses aspectos do oceano para a sociedade, incluindo tomadores de decisão. A atuação dos biólogos na década do oceano ela é muito variável e tem várias potencialidades. Uma atuação, além da pesquisa, que é crucial e é um campo vastíssimo de atuação dos biólogos, nós temos dois grandes caminhos. Um deles é o que a gente chama de extensão na universidade, que são as ações práticas, inclusive, que visam, por exemplo, a transformação da sociedade, e aí com um diálogo muito próximo ao terceiro setor, às organizações não governamentais. Então esse é um papel tremendamente gigantesco que os biólogos precisam vislumbrar e se inserir. E outro, que é um papel tradicionalmente incorporado pelos egressos dos cursos de biologia, especialmente de licenciatura, é no ensino. Nós não temos ainda hoje, no Brasil, uma abordagem de aspectos oceânicos no trato de questões centrais trazidas pela Base Nacional Curricular Comum, que define que tipos de caminhos o ensino no Brasil vai ter. Então o oceano ainda não está inserido, e ele pode ser. Os biólogos têm um papel muito importante de trazer essa centralidade para o oceano no ensino. A falta de atenção que a sociedade brasileira, no caso aqui, dá ao oceano é um reflexo de um movimento mundial que vem sendo construído, mas que não foi capilarizado ainda em nível nacional e subnacional. Então, em nível internacional, hoje nós temos uma prioridade muito grande para o oceano, entendendo o seu papel central na sustentabilidade e na homeostase do planeta. No Brasil, a gente tem, então, uma certa inércia em internalizar essa temática, a qual precisa ser potencializada, e, obviamente, nós temos grandes oportunidades por viver num país que tem uma proximidade, uma relação com o mar bastante grande, embora isso possa ser amplificado. Cerca de 1/3 da população brasileira jamais foi ao mar, não conhece o mar. A gente está falando de 70 milhões de pessoas. Isso mostra o potencial que a gente tem de levar o mar para elas, muitas vezes, usando tecnologias, estratégias educacionais e oportunidades dadas aí pela comunicação. O oceano
parece muito distante da vida das pessoas, mas na verdade ele não está. O oceano ele tem uma importância gigantesca, direta e indiretamente, nas atividades humanas que realizamos, tanto em terra quanto no mar. Ele tem uma centralidade tão grande que, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o oceano, que corresponde a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 14, Vida na Água, ele tem interações fortíssimas com outros objetivos, como a redução da pobreza, a redução da fome, a regulação climática. Isso é importante da gente entender, porque a gente está vendo que o oceano está doente. E o oceano está doente porque a sociedade está doente. Ele é um grande repositório de ameaças, ou de impactos, ou de alterações ambientais que realizamos nas nossas atividades. E ao ficar doente, o oceano torna a sociedade ainda um pouco mais doente, afetando ela de forma retroativa. Então temos que pensar claramente essas conexões, e para isso a gente tem que fazer com que o oceano chegue nas pessoas. E ele chegando nas pessoas, entendendo a sua importância, entendendo a sua fragilidade, entendendo de que forma a gente pode combater as suas ameaças, mesmo morando longe dele, a gente vai começar a ter aí ações eficazes ou concretas para a gente combater essas ameaças, que passam desde o lixo até o uso de agrotóxicos, uso exagerado de fertilizantes, retirada de vegetação, que lá na frente, lá no mar, vão ocasionar processos complicados de esterilidade que vão afetar a biodiversidade e a capacidade do oceano de prover benefícios para as pessoas. Sim, uma das grandes estratégias para combater essa tendência de degradação que o oceano vem enfrentando é combater as ameaças. E para isso a gente tem que fechar as torneiras. São várias torneiras. Torneiras que evitam vazamento de lixo para o ambiente, de esgoto para o ambiente, de fertilizantes para o ambiente, de poluentes orgânicos derivados de petróleo, metais pesados, enfim. Esses tipos de atividades humanas, rejeitos e consequências das atividades humanas que não têm sido feitas de forma apropriada. Se a gente fizer isso, somando a isso ao aumento de áreas efetivamente protegidas no mar, uma estimativa de 30% de áreas marinhas efetivamente protegidas poderiam dar conta de resguardar a biodiversidade e repor os estoques pesqueiros que estão sendo bastante degradados e pressionados. Então, com isso, a gente consegue ações conjugadas para melhorar a saúde do oceano. Enfim, em última instância, a gente tem que botar o pé na água, de fato, entender esses problemas e resolver lá na ponta, antes de ele chegar no mar. A década do oceano vem potencializar e estimular a geração da ciência que a gente precisa para que o oceano que a gente deseja possa ser construído. Fazendo isso, a gente vai ter o oceano que a gente precisa para o planeta que a gente deseja que seja construído. Porque existe uma relação muito forte entre o oceano e o planeta. E isso significa as nossas vidas, morando perto ou longe do mar, dependendo direta ou indiretamente dele. Por exemplo, toda a chuva que cai na região centro-oeste e sudeste do Brasil, ela passa direta ou indiretamente por um efeito do oceano, em função das chuvas que são geradas no oceano, caem na floresta amazônica, depois ocorre a transpiração e a evaporação, e essa chuva vem por rios aéreos, essa água vem por rios aéreos chover, se precipitar aqui no sudeste. Ou seja, essa relação ela é fundamental. Ela garante o PIB do Brasil. Aliás, as atividades realizadas no oceano equivalem a cerca de 20% do PIB nacional. E o agro, 24%, 25%. Então a gente vê aí que o oceano tem uma função essencial, central na vida das pessoas, embora elas ainda não saibam. O oceano que a gente deseja, que a gente precisa, ele vai ser construído com uma ação conjugada, coordenada entre vários atores. A gente precisa de políticas de Estado que efetivamente sejam implementadas. E essa implementação vai ser tão mais eficaz quanto for a nossa participação enquanto profissionais, enquanto cidadãos, qualificando essas decisões,
acompanhando o que vem sendo feito para que a gente consiga caminhar nesse sentido convergente de buscar um oceano mais saudável e mais sustentável. Como biólogos, a gente precisa materializar os nossos pensamentos, os nossos desejos e os nossos sonhos. Um oceano limpo, resiliente, produtivo, saudável, certamente é um deles. Para que isso aconteça, a gente precisa atuar na produção de conhecimento, atuar na tradução do conhecimento e atuar na materialização desse conhecimento em ações que revertam esse cenário de degradação. Porque para a gente não basta ver a coisa acontecendo e não fazer nada, ser resignado e falar dos males o menor. Para a gente, nada menos do que dos males o melhor.